frio. É o frio. Espanta todo mundo, né? Então, hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o umbral. Tá? Então, o que é o umbral? Onde fica o umbral? Nós vamos todos para lá ao desencarnar? Onde começa o umbral e onde termina? Então, são algumas perguntas que nós vamos tentar responder aqui, né? Então, nós sabemos que o termo umbral não tem nas obras de Kardec, né? Não tem. O termo umbral, ele ficou conhecido através do livro O Nosso Lar, que o André Luiz, né, espírito, trouxe ao conhecimento, né, através da psicografia do Chico Xavier. E André Luiz descreveu a experiência dele lá no umbral, né? Todo mundo sabe, né? Quem assistiu o filme, quem leu o livro, né? Que ele descreveu toda aquela experiência que ele teve no umbral, que ele ficou lá, que a gente tinha sabido pelo livro, né? 8 anos no umbral. Tá? E lá ele sofreu horrores. E nessa região que ele ficou, né, que foi uma região de sofrimento, tá? Onde ele permaneceu até que ele, cansado do sofrimento que ele estava passando, ele pediu pela misericórdia divina e ele teve o socorro da equipe dos trabalhadores do nosso lar, né? Aí ele pediu o socorro e porque ele estava com intenção, já consciente dos erros que ele tinha cometido, né? O que tinha levado ele para aquela região de sofrimento, então a equipe espiritual de nosso lar levou ele para tratamento e reajuste, tá? Então é assim, os espíritos que estão no umbral, eles só saem de lá quando eles estão dispostos a se melhorarem. Somente o murmúrio e pedir a Deus que ajude não adianta. É como nós aqui. É a mesma coisa. Não adianta você pedir e não querer fazer nada para que a situação melhore. Porque na maior parte das vezes, os problemas que nós enfrentamos, nós podemos resolver. Muitas das vezes, através de mudanças nossas mesmo, do nosso comportamento, da nossa maneira de pensar e de agir, né? Então, nós aqui, a gente até já pode deduzir que nós já vivemos um umbral aqui, na nossa vida, tá? Como no catolicismo eles falam que o umbral começa aqui na Terra, nós também falamos, tá? Que o umbral lá, para eles é o purgatório, tá? Se o purgatório começa aqui com as provas da vida, o umbral dos espíritas também é a mesma coisa, começa aqui com as provas da vida, tá? Então ele foi atendido, né, pela equipe de trabalhadores de nosso lar, que é uma colônia espiritual que fica situada no umbral. O nosso lar fica no umbral também, um pouquinho para cima, né, da crosta terrestre, mas fica na região umbralina. E ela é destinada, essa colônia, à conscientização e refazimento dos espíritos dispostos a se melhorarem, como eu disse, tá? Quando a gente está disposto a se melhorar, a nos melhorarmos, né, nós recebemos a ajuda divina, tá? Antes disso, só pelo murmúrio, a gente não consegue. Pode morrer e pedir. Quando você pede e realmente se propõe a colaborar nesse intento que você está pedindo, você recebe ajuda. Então nós devemos saber que o umbral não é um lugar físico determinado, é um estado consciencial da pessoa ou do espírito quando está desencarnado, né? Nos relata o espírito Lísias, né, que foi o que orientou o André Luiz, logo que ele foi recolhido na colônia, né, que o umbral começa na crosta terrestre e se alonga
as zonas adjacentes da Terra. Diz Lísias, o umbral começa na crosta terrestre e é a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, ou seja, da conscientização das leis de Deus. Tá? Se nós continuamos agindo e tomando o caminho errado, nós não vamos receber ajuda. Agora, quando a gente se dispõe a se melhorar, a tentar pelo menos seguir os ensinamentos que Jesus deixou, aí sim nós recebemos ajuda. Aí o plano espiritual, a espiritualidade vem toda em nosso socorro, nos dando a força que nós precisamos para poder trilhar aquele caminho que a gente quer, aquele caminho que for certo, né? For o caminho certo. Então, a fim de cumpri-los, né? Demorando-se no vale da indecisão ou nos pântanos dos erros numerosos, né? Então, quer dizer que enquanto a pessoa continuar no erro, ela vai ficar sofrendo. Seja aqui como encarnado, ou seja como desencarnado, no chamado umbral que a gente fala, né? Então, percebe-se pela narrativa que o umbral não é um lugar físico determinado, como eu já disse, né? Ou um lugar no plano espiritual delimitado também, né? Também não tem um lugar no plano espiritual delimitado, que diz aqui é o umbral. Tá? Então, logo, concebe-se que é um estado consciencial do espírito. No Livro dos Espíritos, na questão 1011, foi perguntado à espiritualidade: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo seus merecimentos? E a resposta da espiritualidade foi a seguinte: as penas e gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. Tá? Então aqui também já ficou claro que a espiritualidade, né, disse também que não há lugar delimitado, que é um estado consciencial e que o espírito vai receber segundo os seus méritos, tá? Ou de bom ou de ruim. E como eles estão em toda parte, os espíritos, né? Nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou a outra coisa, sofrimento ou gozo. Isso é o que está escrito no Livro dos Espíritos, né? Então eles também, a espiritualidade vem nos dizer que realmente não tem um lugar determinado através das obras de Kardec, né? Um lugar determinado para o umbral ou para os mundos superiores que a gente fala, né? Então pode-se notar que tanto na obra Nosso Lar quanto no Livro dos Espíritos, a definição e entendimento do que seja umbral estão de acordo um com o outro. Tá? Mesmo que no Livro dos Espíritos não exista o termo umbral, as definições de céu, inferno e purgatório, que são as definições da igreja, né, estão descritas como céu, lugar dos espíritos puros, inferno, lugar de sofrimento eterno, para onde vão os espíritos menos evoluídos que se rendem ao mal. Purgatório, local onde ficam os que não são nem tão bons ainda para irem para as moradas de luz, e também nem tão inferiores como os que habitam o inferno, dando-nos assim a ideia de que o purgatório é um local onde os espíritos habitam transitoriamente para expiarem seus pecados e se melhorarem até poderem habitar os mundos de luz, o que seria a nossa vida aqui na Terra. Né? O que nós estamos fazendo aqui? Nos aperfeiçoando, expurgando, né, o que a gente chama de pecado, nos melhorando, nos aperfeiçoando, para que a gente um dia possa habitar uma morada de luz. Então, através desse raciocínio, podemos tirar a conclusão de que tanto o purgatório dos católicos, né, e protestantes, quanto o umbral dos espíritas,
começam aqui na crosta da Terra mesmo, ou seja, na condição de encarnado, né, do espírito, pelas provas e expiações que sofrem aqui no plano material. O que chamamos de umbral é uma criação fluídica de mentes afins. Isso aqui já está falando da paisagem do umbral, aquelas paisagens feias, né, que a gente vê que nós vimos no filme Nosso Lar, aquele monte de capim de feno rolando, né, o pessoal atolado na lama, aquelas imagens horríveis, né, gritando, aquele sofrimento todo. Então essas paisagens, elas são criadas através, né, é uma criação fluídica das mentes, dos espíritos que estão lá, que se reúnem através de afinidade, através da vibração. Tá? Então, não adianta a gente se preocupar assim, para onde será que eu vou quando eu desencarnar? Veja a vida que você leva aqui. Tá? Se você é uma pessoa voltada para o bem, por que você vai ficar numa região de sofrimento? Se você não carrega no seu coração nenhuma mágoa, nenhum sentimento de ódio, de vingança, nenhum sentimento ruim, por que você vai para uma zona de sofrimento? Deus é Pai? Não é? Tá? Agora, se você tem alguma coisa que está ali martelando na sua consciência, pode ter certeza que se você morrer hoje, você vai com essa tristeza martelando na tua cabeça. Aí você vai parar na zona de sofrimento. Por quê? Porque nós somos como uma energia, como um imã. Nós somos atraídos para os iguais, né? E nós atraímos os iguais também. Então é uma força vibracional. Você é atraído para o lugar, para o grupo de espíritos que estão no mesmo nível de vibração que você está. Tá? Então, quando você desencarnar, aquele estado que você tiver, vai ser onde você vai ser puxado. É um imã, ninguém te leva, você é puxado automaticamente. Tá? Aqui estão as paisagens, né? Então, aqui, ó, o que chamamos de umbral é uma criação fluídica de mentes afins, resultado da ação do pensamento deletério desses espíritos sobre os fluidos universais. Nós sabemos que os espíritos, eles têm condições de materializar, né, ou pelo menos temporariamente, através da manipulação dos elementos do cosmos, dos elementos universais. Tá? Então, aqueles pensamentos todos, aquela paisagem toda, foi criada pelos espíritos que lá estão. Tá? Eles, através do pensamento deles, daquele sofrimento que eles estão vivendo, eles criam aquele cenário todo. Tá? É como nós, se a gente começar a pensar aqui em tristeza, coisa ruim, você vai piorando cada vez mais. Agora, quando você vibra numa faixa mais positiva, melhor, você quer alguma coisa, você tem um sonho, você começa a materializar aquele sonho na tua cabeça, é mais fácil de você alcançá-lo. Tá? Agora, se você pensar, nunca vou conseguir, você não consegue mesmo. Tá? Então, nós também aqui criamos, através do nosso pensamento, alguma coisa que nós queremos, as nossas aspirações. E no plano espiritual eles trabalham mesmo com os fluidos universais para criar os cenários, né? As paisagens. Então é pela mente conectada às mesmas faixas vibratórias que os espíritos ficam retidos na malha fluídica do umbral. Então eles ficam como se tivessem mesmo todos numa malha, presos numa malha. Tá? Pelo nível de vibração deles, eles ficam todos agrupados, onde formam os núcleos, né, nesses umbrais. Às vezes está do lado da gente aqui. Só que a gente está em faixa vibratória diferente. Por isso a gente não vê. Às vezes a gente até sente. Você passa em algum lugar daquele... Né? Nós vivemos mesmo em universos assim, paralelos.
Sendo que esse umbral é o resultado da atividade mental desses espíritos que se afinizam. Tá? O plano espiritual é um conjunto de diferentes planos fluídicos, simultâneos e paralelos. Tá? Então, o plano espiritual que a gente chama não está longe da gente. Está longe vibracionalmente. Separados pela vibração que os diferencia. Os espíritos estão por toda parte, mas a atração entre os mesmos é vibratória e moral. Onde se atraem por afinidade. Bom atrai bom, mal atrai mal. Tá? É como aqui na Terra. Você não vai ver uma pessoa que tem bons costumes enfiado no meio de uma gangue que faz ruaça por aí, a ruaça que rouba, que faz anarquia por aí. Você não vai ver uma pessoa boa naquele meio. É a mesma coisa no plano espiritual. Tá? O bom atrai o bom e o não bom atrai o não bom. E por quanto tempo o espírito fica retido no umbral? Então não há um tempo determinado. Depende da mudança de padrão vibratório do espírito, da vontade e empenho em sua melhora. Abandonando sentimentos de baixa vibração, sentimentos voltados ao mal, como a inveja, a raiva, o ódio, o desejo de vingança, o prazer em prejudicar uma pessoa, sabe? Mesmo que a pessoa tenha feito mal, por isso que Jesus falou, perdoa o seu inimigo. Porque mesmo que a pessoa tenha feito mal para você, se você perdoar, você não vai ficar naquela faixa vibratória ruim. Se você morre de hoje para amanhã com aquele peso, você é atraído para os espíritos que estão naquela mesma vibração. Aí você vai parar numa região de sofrimento. Agora, quando você perdoa, você se liberta. Não é a pessoa que você perdoa, você tem que perdoar o teu sentimento. É você que você tem que perdoar. A gente acha que tem que perdoar a pessoa, né? Não, é a gente mesmo. É o sentimento que a gente carrega. Tá? Que vantagem a gente tem de carregar um sentimento ruim? Não é a gente que tem que se perdoar? Vocês não concordam comigo? Quem fez o mal, o problema é dele. Ele vai arcar com as consequências do mal. Agora, se você não perdoa, você vai arcar com as consequências desse não perdão. Né? Então nós temos que perdoar a nós mesmos por permitir ter aquele sentimento ruim em relação à pessoa. Então, como nós já sabemos que ao desencarnar continuamos a ser o que somos aqui, devemos cuidar da nossa melhoria como espírito, já aqui em vida, aqui como encarnado, como eu falei para vocês, vamos cuidar de nos melhorarmos, porque se a gente morre de hoje para amanhã, nós vamos do jeito que nós estamos agora. Tá? Então, pensa bem nisso. Pois o desencarne não nos dá passaporte para a santidade. Não é porque você morreu que você vai para um lugar bom. Você fala, mas eu sempre fui bom. Mas o que adianta? Quando você morreu, você estava com o coração pesado? Com ódio de uma pessoa? Com uma vontade de se vingar? Com vontade de estrangular um? Para onde você vai? Né? Então, ao invés de nos preocuparmos em saber para onde vamos, quando desencarnarmos, melhor nos é cuidar dos nossos caminhos aqui, agora. Tá? Há espíritos que, ao desencarnar, só passam pelo umbral sem nele nem ficarem retidos. Tá? Então, se a gente tiver com o nosso coração voltado para o bem, se a gente estiver bem, com a nossa consciência tranquila, a gente não vai ficar retido nas zonas de sofrimento. A gente vai ascender para a luz, para um lugar melhor, o lugar que é de nosso merecimento. Tá? Então a gente não vai passar nas zonas de sofrimento. Pode passar por ela, mas não fica. Tá? Somos uma energia, como um imã, que é puxado para os de igual vibração, como eu já falei, né? Isto é o que determinará o lugar ou faixa vibratória a que estaremos ligados ao desencarnar. E aqui, como encarnados, é assim também.
atraímos e somos atraídos pelos espíritos, né? Encarnados ou desencarnados, de igual vibração nossa. Tá? Então, se a gente está vibrando numa faixa mais elevada, nós não vamos não vamos ser vítimas de espíritos inferiores nos atacando, ou do que a gente chama de obsessor. Tá? Se o obsessor está nos atacando, é porque nós estamos dando abertura para ele, através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos, das nossas ações. Então, a partir desse conhecimento, vemos que não é Deus que nos coloca nas zonas de sofrimento, tá? Aqui ou no plano espiritual. Então, depende de nós nos libertarmos dessas zonas de sofrimento com a nossa mudança de sentimentos e de pensamentos, tanto no plano espiritual quanto aqui como encarnados. Há umbral em todo o universo, pois Deus não cria nada sem serventia. Então, hoje nós falamos aqui do umbral da Terra, porque é onde a gente está residindo nessa encarnação, né? Mas a gente sabe que o universo todinho é habitado. O universo todo. Deus não criaria um planeta, um lugar qualquer no universo que não tivesse serventia. Tá? Tudo tem serventia no universo. Então, todos os planetas são habitados ou por seres materializados como nós, com maior ou menor densidade, tá? Ou por espíritos. Tá? Então, o umbral existe no universo todo. Tá? Aqui na Terra e em todos os outros lugares. Há mundos, né, que a gente chama de mundos transitórios, que servem assim, tipo de um acampamento temporário para espíritos que estão nesse umbral assim, por um tempo um pouquinho maior, né? Então, às vezes o espírito fica retido nesses mundos transitórios, até ele ter condições de ir para algum planeta que ele possa reencarnar para continuar o crescimento espiritual dele. Tá? É mais a parte de conscientização do espírito. Então, todo o universo é habitado por seres encarnados ou desencarnados. É muito importante considerar que a vida do espírito é uma só, embora ele tenha diferentes experiências em corpos diferentes, em várias reencarnações, né? Cada planeta tem um lugar circunscrito no universo, servindo de morada aos espíritos adaptados a ele, estejam encarnados ou desencarnados. Tá? Então, a gente fala assim, é só na Terra que tem vida. Com esse corpo igual aqui no nosso, igualzinho só na Terra mesmo. Porque é tirado da Terra, né? Por isso que na Bíblia está, do pó viestes, ao pó retornarás. Porque é dos elementos da Terra que foi criado a nossa forma física. É com os elementos da Terra. Em outro planeta vai ser outro tipo de humano, ser humano também, só que com os caracteres daquele planeta. Tá? Não vai deixar de ser humano, não é só nós que somos humanos. No universo está cheio de humanos, cada um com as suas características, dependendo do planeta. Tá? E também nós podemos já ter vivido em outros planetas, nós mesmos aqui. Nós já podemos ter habitado outras formas físicas de outros planetas e ter vivido em outros planetas. Agora nós estamos na Terra. Não sei quantas reencarnações que nós já tivemos aqui na Terra, quantas ainda vamos ter aqui na Terra. Mas, com certeza, nós já devemos ter habitado um outro planeta e vamos ainda habitar um outro. Pode ter certeza. Porque nós estamos muito longe ainda da perfeição. Então, por isso que Jesus falou que há muitas moradas na casa do meu Pai. Muitas moradas na casa do meu Pai. Tem mesmo. Infinas. Né? Então, o recado que eu tinha para passar hoje era esse, gente. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta,
puder responder, vocês estejam à vontade. Ninguém quer falar nada, comentar nada? Já chegou. É o inferno nós construímos, né? Com cada ação nossa. O inferno podemos construir o céu também. O céu ou o inferno ou o umbral que a gente fala. Não, O inferno era aquele conceito que era o sofrimento eterno. Quem vai para o inferno, segundo a igreja, não sai de lá. Nunca. Passagem, né? O umbral era como um purgatório, né? Aquela passagem que você ficava até você se melhorar, se conscientizar para ter condições de ir para um lugar melhor. É como na Terra, né? A gente constrói uma mansão para morar ou uma cadeia, né? Sim. Uma cadeia para ficar preso lá, né? Por isso que eu falei, o umbral começa mesmo aqui na Terra. Começa mesmo no plano, na nossa vida de encarnado. Tá? Agora a gente decide se a gente fica nesse umbral na zona de sofrimento ou se a gente cria um mundo melhor para nós. O umbral é o espelho da matéria, né? Sim, sim. Tanto é que eles falam que a zona umbralina, ela começa aqui na Terra e fica nas proximidades da Terra. Quer dizer, um plano mais materializado, mais voltado à vida material. Não é bem a vida material como assim, coisa material, é de sentimento. São sentimentos mais voltados ao inferior mesmo, à vida materializada, sabe? Sentimentos mais de egoísmo, de ódio, de raiva, de depressão, que é um abandono que a pessoa faz de si própria, né? Então, aqui a gente pode, com essa consciência que a gente tem, construir ou um céu para a gente aqui mesmo já, começar a construir esse céu para a gente, ou a gente continua na zona de sofrimento ou cria o inferno mesmo. Tem muita gente que se perde na vida por causa de ódio, de vingança, então ela cria o inferno para ela desde já. Que tem o inferno, que são as penitenciárias ou... Então, a pessoa que chega a matar o outro por ódio, para guardar plano, né? Chega e mata uma outra pessoa por ódio. Eu vou me vingar daquele filho da mãe, eu vou matar ele, pai, vai lá e mata. O que ele está fazendo? Ele está criando já aqui o inferno para ele. Uma condenação de que ele vai ficar muito tempo ali preso naquele ódio. Está criando um umbral dele lá, né? Tá, mas o corpo... Acho um umbral ainda. O espírito. Hã? O corpo mata. E o espírito é que para? Mas o que nós somos? Nós não somos espírito? Mas o corpo é só um instrumento do espírito. Mas... Só. O corpo é um instrumento que nós usamos. É como a roupa. Você tem a roupa. Você usa a roupa para cobrir seu corpo. Pois é, mas certo? azar do espírito que se encarna no corpo desse. Não. Não? Não é o corpo que guia o espírito, ao contrário. O corpo é um instrumento do espírito, um instrumento de manifestação do espírito. É o espírito que manda matar? Que manda fazer mal? Lógico, é o espírito que mata. O corpo sem o espírito. O corpo sem o espírito não é nada. Ele cai. Tanto é que quando a pessoa morre é porque o espírito desligou. Aí o que é aquele corpo ali? É um monte de osso parado, osso, carne e pele. Então esse espírito veio para a terra para não fazer nada, está toda a vida ferrado na vida? Não, toda a vida não. A consciência dele é que vai fazer ele se modificar através do arrependimento, através dele se voltar para as boas ações. Tem um guia muito fácil para a gente seguir, o Evangelho de Jesus. Ele deixou tudo dito para a gente o que a gente precisa fazer. Eu digo assim, um presídio, por exemplo, está lotado de gente que não é boa, né? Uhum. Pode ser até que tenha algum bom lá no meio, ninguém sabe, mas... Então esse pessoal, esse espírito já vem para ser um desses? Não. Ninguém vem aqui destinado para ser ruim. Deus nos dá a chance da reencarnação para que nós possamos evoluir. Tá? Todo mundo vem para cá com o mesmo intuito, se melhorar. Se melhorar. Tá? Nem todos conseguem. Porque às vezes aquele sentimento que dominou ele numa outra vida, que ele matou uma pessoa, às vezes domina ele de novo e ele não consegue se sair daquilo. Aí ele torna a cair no erro.
Então a falta de vontade também de melhorar. Conscientização, às vezes é a fraqueza mesmo, a pessoa não consegue dominar, tá? Mas a gente não deve condenar, porque a gente não sabe lá atrás o que nós fizemos também. Tá? Condenar assim, falar aquele cara é um filho da mãe, esse daí não tem jeito. Tem jeito, todo mundo tem. Todo mundo tem jeito. Tá? Ele errou, como nós também já erramos. Eu acredito que todos nós nascemos quando nós nascemos, que a gente já vem com a espiritualidade. Deus já nos deu essa vida. E essa vida, Deus nos deu o livre-arbítrio. Sim, sim. Esse aqui, a gente já seguiu alguma vida passada. Sim. Então, se a gente continuar nesse caminho, o livre-arbítrio nosso vai ser pessoas de má índole. Sim. Se nós seguir o caminho reto, o caminho de não fazer mal a ninguém, principalmente quando ele faz mal aos outros, às vezes ele não está pensando que está fazendo mal a ele, Não, ele está fazendo é muito para mais, si próprio, justamente. mantendo o nosso inferno. Então, Deus deu o livre-arbítrio, ó, Deus, a vida, justamente. você faz dela o que quiser. Se for uma boa alma, você tudo bem. Agora, se você quiser pegar o caminho das trevas, você vai parar, não para o inferno mesmo. Deus nos dá a chance da reencarnação, para que a gente possa se melhorar. Tá? Mas como ele falou, ele nos deu o livre-arbítrio. Foi uma coisa que Deus deu para todos os seus filhos. Tá? Então, nem Deus, nem Jesus, nem a espiritualidade interferem na nossa vontade. Mas aqui nós temos a certeza também que já estamos bem melhor do que fomos. Sim, muito, Nós fomos com certeza. predadores nas outras vidas. Bárbaros já, com certeza. Exatamente. Com certeza. Que bom que melhoramos um pouco então. A gente vai melhorando, a cada vida. Quanto mais a gente se conscientiza, quanto mais a gente se conscientiza, mais fácil é da gente aproveitar essa chance da Tá, reencarnação. e levar para o inferno não tem mais volta. Tem, lógico que tem, não existe inferno. O inferno está aqui, ó. Não, mas você falou que o inferno, não aqui na Terra, o inferno que existe lá em cima. Tanto faz, o inferno está sempre, é dentro da pessoa, não tem lugar delimitado, como eu falei, não tem lugar O delimitado. espírito ruim foi lá para o inferno, ele tem chance de voltar de novo? Claro que tem, todo mundo tem. Todo mundo tem. Deus não tira a chance de ninguém. Não existe o inferno eterno, não existe. Não existe o sofrimento eterno. Que a gente mesmo faz. Se eu seguir o caminho do mal, se eu matar, Deus me deu livre-arbítrio, eu posso mudar a vida, mas nem tudo é conveniente. Se eu matar, roubar, fazer coisas erradas, tirar a vida dos meus semelhantes, atrapalhar, atrasar, não ser um bom pai, não ser um bom cidadão, não sei. Então eu estou formando o inferno. Vou parar numa prisão, aquela prisão ali é um inferno. É o Quem já inferno. visitou um presídio e vê? Justamente. Lá, Cartaz ali. exatamente. Quem vê isso. Olha lá, Jesus não está lá atrás? Isso quer dizer que eles não são condenados eternamente. Tá? Que a gente tem que perdoar e ajudar. Ajudar no que a gente puder. Porque aqueles que estão ali, eles estão tendo a chance de, naquela reclusão, parar e pensar no que eles fizeram. Enquanto eles estão ali reclusos, eles têm condições de parar e pensar o que eles fizeram, o que levou eles para aquele lugar ali. Então eles têm a chance de se melhorar. Depende da boa vontade deles. Mas a grande maioria piora. Então, é uma judiação, né? Tem alguns que melhoram. Tem alguns que saem de lá já. Depende muito, né? Depende muito do nível de consciência da pessoa. Tá? Porque tem uns que mesmo com o sofrimento, por ser a humilhação de ser um detento, porque é uma humilhação para a pessoa, né? Mesmo com isso, eles não conseguem sair daquela ideia, sabe, de roubar, de matar. Tem uns que não conseguem, né? Mas tem bastante gente que sai sim, tá? Mas não é em vão isso.
eles são reclusos aqui na Terra também pela segurança da sociedade, para que ele não fique no meio das pessoas causando mal para as pessoas. E aí eles vão viver o inferno deles aqui na Terra. Sim, é o inferno. Justamente, eles já estão criando para eles o inferno aqui na Terra, o umbral, seja lá o que for, o sofrimento já aqui na Terra. Tá? Então, por isso que eu falei, se a gente quiser falar, eu quero morrer, eu quero ir para um lugar bom, então seja bom desde já. Tá? Faça coisas boas, tenha bons pensamentos, bons sentimentos. Sem dúvida, né? Até a vida na Terra fazendo bem, a vida é melhor. A vida é melhor e você vai para um lugar melhor também. Tá? Você é atraído, não é que você vai pedir ou alguém vai te levar, não. Você é atraído, você é puxado. O céu, o inferno é dentro de cada um de nós. Sim, está dentro da gente mesmo. Por isso que eu falei, o umbral, o céu, o inferno são estados conscienciais, estados da consciência. E a morte não melhora e nem piora. Nem melhor e nem pior. Tá? Não é porque você morreu que você vai virar santo. Aí ganhamos em Tá? É verdade, isso aí é verdade. Se o cara era um terror quando estava vivo aqui, morrendo naquela condição, ele vai para um lugar ruim, com certeza. Ele vai se afinizar com os espíritos com aquela mesma vibração. Tá? E ali eles vão criar aqueles cenários horríveis que passou no filme lá do Nosso Lar, sabe? Aquele sofrimento todo, ou os suicidas lá que vão lá, que planejaram o suicídio, né? Vão lá para os vales dos suicidas. Tá? O André Luiz, no livro Nosso Lar, os espíritos chamavam ele de suicida. E ele falava, não, eu não sou suicida. Eu não me matei. Né? Por que estão me chamando de suicida? Mas sim, ele foi um suicida indireto, porque ele curtia a noitada, ele tomava as birritinhas dele, certo? Tomava uísque, enchia o casco de uísque, né? Curtia a noitada e levava uma vida meio que desregrada. Não era ligado à religião, ele ia em missa de vez em quando, por formalidades, tá? Só em datas assim, comemorativas, ou num casamento, ou num batizado, e ele ia. Ele não era de seguir um padrão religioso, uma conscientização. E quando Tá? o pai fala, eu não quero perder o filho, assim ele se regenera. Isso para a gente não recuperação. Então, quer dizer, o que ocasionou a doença dele foi o desregramento que ele tinha em vida. Ocasionou a doença que matou ele, que levou ele para o caixão. Por isso ele era um suicida. Indireto, mas era. E nós também podemos, às vezes, ser um suicida indireto. E vamos levar essa acusação também. Se a gente for uma pessoa muito nervosa que não controla o seu nervoso, você adoece seu corpo. O que acontece? Você mesmo se mata. Um viciado. Aí você é um suicida. Um viciado que morre, drogado, coitadinho, é um suicida. A pessoa que bebe até acabar com o fígado, morre com uma cirrose, é um suicida. Tá? Então, a gente não se espante se chegar lá do outro lado alguém gritar na orelha da gente, ô, suicida. Vamos pensar bem o que a gente está fazendo, né? Principalmente os nervosos, né? Meu Deus do céu, que nervoso. Suicida é mal visto lá então. É zona de sofrimento, né? Porque você acabou com o instrumento que Deus te deu. Tá? Deus forneceu esse instrumento, que é o nosso corpo, para que a gente tivesse a chance de vir aqui e melhorar a nossa situação espiritual. E você vai e destrói esse instrumento que Deus te deu? Olha o peso. Né? Certo, gente? Então vamos controlar nossos nervosinhos, né? Porque o problema da maior parte daqui é tudo nervoso. É tudo nervosinho. Controlar nosso nervoso, controlar nossa boca, né? Porque tem várias coisas que podem nos levar a adoecer. Você adoecendo por sua culpa é um suicídio.
Certo, gente? Não é fácil, não. Não, não é fácil. Mas por isso que, sabe, por isso que a gente tem que ter muita consciência. Às vezes quando a gente está passando pelo problema é muito difícil. Mas se você tiver essa consciência, é mais fácil de você conseguir se desvencilhar. Tá? Vamos supor, se você está com um problema sério, você começa a ficar triste, vai naquela agonia, aquela coisa, você cai em depressão. Você está se suicidando. Tá? Você está se suicidando. Aconteceu isso comigo no ano passado. Então, agora, se você tem em mente que isso que você está fazendo está te prejudicando, você vai procurando, mesmo que está difícil de sair daquela situação, você vai procurando um jeitinho aqui, ali, até você conseguir sair. Uma hora você sai. Aí você se recupera, você está bem. Tá? Fácil não é, mas é o que a gente tem que fazer para o nosso bem. Para o nosso bem. E quando uma pessoa nos atinge, nos magoa, que a gente perdoe, porque o peso fica dentro da gente e faz mal para a gente. O que a pessoa fez é problema dela. Ela vai arcar com as consequências dos atos dela. Tá? Agora, o que a gente carrega dentro da gente somos nós que vamos arcar com as consequências disso. Certo? Temos muito o que aprender. Temos muito, mas a gente já consegue se conscientizar de bastante coisa já, sabe? E se a gente estudar o Evangelho de Jesus, a gente vai conseguir se conscientizar muito mais. Por isso, gente, todos estudem o Evangelho de Jesus. Reflita, leia e reflita sobre o Evangelho de Jesus. É o que nos dá o direcionamento que nós precisamos para sair desses problemas que a gente acha que é nossa, além da conta. Deus não dá a cruz maior do que a gente pode carregar. Então, que a gente procure a ajuda onde a gente pode ter, né? Que Jesus deixou para a gente. Tá? Então vamos agora elevar os nossos corações ao nosso Mestre amado. Agradecer a todas as bênçãos que nós tivemos. Agradecer pelo apoio e pelo direcionamento da espiritualidade sobre as nossas vidas. Eles estão sempre do nosso lado, esperando a chance para nos ajudar. Que nós possamos dar essa chance para esses nossos amigos nos ajudarem nessa nossa trilha, nesse nosso caminho em direção à luz. Que Jesus nos ampare e nos direcione sempre para o caminho correto. E que nós tenhamos sempre a consciência e o discernimento de escolher o certo para as nossas vidas. O que nos vai melhorar de verdade. O que nos vai levar em direção à luz. Que a paz de Jesus possa estar sobre todos, agora e sempre, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja. Certo, gente? É isso, Pai. E o Pai é misericordioso, que não abandona, né? Não, de jeito nenhum. Por isso que ele dá as A reencarnações. prece é nossa de melhorar, né, gente? A prece é nossa. Obrigado a todos. Agora vamos aguardar para receber o passe.